porque a minha Bíblia aqui travou. Entendeu? Mas vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 11, um texto bem conhecido de todos nós, né? Quando eu estava pensando nesse tema, né, o culto de ceia, um culto tão marcante, né, tão edificante, tão desafiador, e eu pensei primeiramente no segundo texto que está aí sugerido. Eu sei que hoje tem almoço, e eu sei que é um desafio trabalhar os dois textos, porque os dois textos são muito ricos. Eu tentei de todo jeito linkar os textos, eles estão linkados, mas eu não sei se eu vou conseguir chegar ao final com os dois textos, porque são muitos desafios. Mas eu peço que você olhe, que você se sinta desafiado, que você abra o seu coração, sabe? Você abra o seu coração para ouvir o Santo Espírito de Deus, olhar, para que a palavra salte e fale ao seu coração poderosamente e te desafie, te transforme, mude mesmo, que isso mexa com a gente. Meus irmãos, nós estamos vivendo momentos terríveis. Terríveis. Quinta-feira foi assassinado o 46º policial no Rio de Janeiro. Já são mais de 100 policiais baleados esse ano. Eu não sei qual é a sua profissão. De alguns é que eu sei, mas você imagina, você está numa profissão onde quase 4 pessoas morrem por semana? Você imagina? Você está numa profissão onde quase 4 pessoas morrem assassinadas por semana. Desde que o ano começou, quase 4 policiais são assassinados no Rio de Janeiro. Na sexta-feira vivemos uma outra tragédia, a tragédia da menina Maria Eduarda. 13 anos. Assassinada. A tríade da desgraça, porque aqueles 2 meninos, 2 jovens negros, foram assassinados também. Todos envolvidos numa guerra. E os policiais que se envolveram também são vítimas. Uma guerra. Nós vivemos uma guerra. Eu acho que nós não podemos mais brincar, não é? Eu acho que a gente está com algo na mão que pode mudar a nossa cidade. Você crê nisso? Você consegue perceber isso? Quando o Irineu de Lyon chegou a Lyon era uma cidade de bárbaros. E todo mundo falou para ele, não vá para lá, vão te matar. E ele foi. E mudou aquela cidade sem levantar uma espada, com o poder do Evangelho. E hoje, quantas pessoas no mundo inteiro vão para Lyon estudar? Uma cidade de referência. Eu creio. Por isso eu quero desafiar essa amada comunidade. Hoje, para abrirmos os nossos olhos, aquecermos os nossos corações e sairmos daqui com uma ação transformadora que vai mudar radicalmente a nossa cidade. Eu creio que o que nós temos, o tesouro que nós temos, pode mudar qualquer lugar, porque muda qualquer pessoa. Palavra do Senhor, escrita na primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11, verso 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos já dormiram. Em algumas versões já morreram. Vamos orar? Deus, está aí a tua palavra. Eu quero rogar graça e misericórdia e pedir que o Senhor venha aplicar a tua palavra aos nossos corações. Tem misericórdia de mim e da tua igreja, ó Pai. E aquilo que eu falar, que o teu Santo Espírito, aquilo que eu errar, aquilo que eu pecar, que o teu Santo Espírito fale à tua igreja.
É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ter alguns discernimentos diante da ceia, diante da mesa, diante dessa celebração. É necessário, sabe, é necessário refletir. Nós temos duas práticas instituídas por Jesus. Sabe, Jesus não nos ordenou a nos reunirmos todo domingo e cantarmos. Ele não mandou. A celebração faz parte da vida cristã, mas ele não mandou. Mas duas práticas ele instituiu, ele falou, ele mostrou, ele desejou que acontecesse. A primeira é uma prática pessoal, é uma decisão pessoal, é particular, é você, porque a Bíblia diz o quê? Há uma só igreja, há uma só fé e há um só batismo. Há uma só igreja, há uma só fé, um só batismo. Então o batismo é uma decisão sua, pessoal. Por que nos batizamos? Porque Cristo mandou. Vão por todo mundo e batizem. É um ato de assumir, de falar, não, eu sou isso. Eu sou isso, eu creio nisso. É por isso que tão importante quanto o batismo para nós é a profissão de fé. Que é quando você assume, você diz, olha, eu sou isso. Eu sou isso. E a outra prática é a ceia. É a ceia, que é uma prática coletiva, comunitária, para a comunidade, para o povo. Sabe, nós somos desafiados para uma prática única e particular, o batismo, e desafiados para uma prática coletiva, comunitária e constante. Isso é tão importante, tão sério, tão fundamento, que John Stott vai falar. Você quer saber onde tem uma igreja cristã evangélica? Vá onde é celebrado a ceia e o batismo. Então nós precisamos discernir. E lemos o primeiro texto. O segundo é maior. É a narrativa de Lucas sobre a ceia. Precisamos olhar para esse momento e pensar, refletir. O apóstolo Paulo, olhando para esse momento, depois de conversar com a igreja, ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se. Olhe para a sua vida. Isso é importante. Olhe para quem você é. Sonde os seus pensamentos. Nós vamos ver que no texto de Lucas, gente que está diante da primeira celebração da ceia, da primeira vez que a ceia é celebrada nessa terra. E o texto de Lucas nos mostra as coisas absurdas, quiçá demoníacas, que são pensadas por aqueles que estão à mesa. Estão à mesa, pensando em coisas que vêm do inferno. Então, é necessário o quê? Discernir. É necessário pensar. É necessário refletir. É necessário se desafiar. Porque nós estamos diante de algo sério. Por que Cristo mandou fazermos sempre? Celebrarmos sempre. E ele disse o quê? Cada vez que vocês fizerem isso, vocês estão anunciando o quê? A tragédia. A tragédia. Estão falando para o mundo que vocês estão num caminho que é tão sério, que gera graça, mas não foi de graça. Custou, foi penoso.
nós não temos a necessidade de ver o filme do Mel Gibson para nos emocionarmos diante do sacrifício e do sofrimento do Calvário. Porque todo mês nós somos desafiados a ficar diante dessa mesa e ter os corações contritos. Isso é sério. É muito sério. É seríssimo. Isso é tão sério. É tão sério. Isso é uma frase de Mark. Eu não sei falar o sobrenome dele não, mas eu botei lá para dar fonte, né? Mas olha o que ele diz. Ele é considerado hoje, é um francês, professor de Estrasburgo. Ele é considerado hoje uma das pessoas, dos maiores conhecedores sobre Martinho Lutero. E por que falar de Martinho Lutero? Porque Martinho Lutero, esse ano nós vamos comemorar algo muito importante para a gente. O que nós vamos comemorar esse ano no dia 31 de outubro? Não é Halloween não, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Entendeu? Pelo amor de Deus. Entendeu? Pelo amor de Deus. Olha, Páscoa não é ovo não. Criança que está falando em ovo de Páscoa em casa se relaciona com pais que não falam do Calvário. Se o seu filho está focado em ovo de Páscoa, é porque você não está focado no Calvário. Então não é o Halloween. Mas esse ano nós vamos comemorar 31 anos, 500 anos da Reforma Protestante. É uma data emblemática, importante. Sabe, o pastor, adiantando o expediente aqui, o pastor Felipe Cantarina aí, junto com a Esté e o Pedro Henrique, estão preparando aí algo bacana aí, um treinamento para os professores da Escola Bíblica Dominical. E abrir aqui um parênteses, vai falando de Escola Bíblica Dominical. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, nós estamos fazendo lá uma pesquisa lá, responda a pesquisa, peça a pesquisa ao seu professor, que nós queremos investir, fortalecer o ensino da nossa igreja. Então a Escola Bíblica está passando aí por uma pesquisa. E voltando aqui, o pastor Felipe está preparando algo para o dia 29 de outubro, um momento aqui com os professores, sabe? Um treinamento, ele está trazendo uma pessoa para falar sobre a reforma, então desde já estejam orando. Mas olha o que o Mark diz sobre a questão da ceia. A divergência com respeito à ceia, em particular sobre a maneira de compreender a presença de Jesus Cristo, foi, incontestavelmente, o debate entre os protestantes mais importante no século XVI. Nós vamos fazer 500 anos da Reforma Protestante. E você sabe qual foi o maior debate entre os evangélicos, entre os crentes, entre os protestantes? Em 1500, em 1600, sabe qual foi o maior debate? A coisa que mais deu briga, que mais deu confusão, a coisa pela qual mais se escreveu, a ceia. Sabe, isso é tão importante que os dois maiores reformadores, na minha opinião, pessoal aí, calvinista aí, vão ficar agora tiririca, mas para mim os maiores reformadores é Lutero e Zwinglio, gente. Eles rompem, concordavam em tudo, concordavam com a inerrância, concordavam com tudo, mas quando chegou o ponto da ceia, eles se separaram. Por quê? Porque é gente que olha para esse momento e reflete. É gente que olha para esse momento e pensa. É gente que busca entender o significado disso. E nós temos que entender algumas coisas. A primeira delas, a ceia é um mandato, é uma ordem, é uma prática que é necessária. Se não fizermos, nós não podemos ser igreja. Se você não participa, você não tem comunhão. Não é com Deus, mas é com a sua comunidade. É por isso que nós entendemos que esse momento é para aqueles que assumiram publicamente Jesus, que se batizaram, que deram profissão de fé, que são cristãos evangélicos.
Sabe, a nossa ceia, a diretriz do nosso pastor, a nossa comunidade entende que a mesa não é da igreja. A mesa não é da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu recebi. Eu não tenho, eu recebi. E eu só dou porque eu recebi. O que eu recebi, eu também dou. Então a mesa é de Cristo, Ele é o dono da mesa. Então quem participa da ceia? A nossa ceia, ela não é ultra restrita. Ela não é. Onde só quem é membro da PIB Copa pode participar. Ela não é restrita. Não é restrita. Onde só crentes batistas podem participar. Agora, ela também não é universal, onde qualquer um pode participar. Não importa se você confessou ou não, se você se batizou ou não, não importa se você está aqui e participa. Não, ela não é. A nossa ceia, ela é livre. Ela é para todos os cristãos evangélicos que assumiram Cristo, que desceram as águas, que creem em Cristo Jesus como Senhor. Porque senta à mesa quem é discípulo, não é quem tem uma denominação. E aí, diante disso, nós temos dois desafios, olhando para a ceia. O desafio da Santa Ceia. Sei que nós batistas temos algumas questões com isso aí. Nós não acreditamos que a ceia é santa. Nós não acreditamos a ceia um sacramento. Os nossos irmãos carismáticos, os nossos irmãos, e eles são nossos irmãos, porque eu quero falar para você que os pentecostais são seus irmãos, porque quem chama a Deus de Pai não tem autoridade nem moral para falar quem são seus irmãos. Se Deus é teu Pai, e o outro professa a fé, não importa como ele pratica o culto, ele é teu irmão. Ou você se arruma com ele, ou você vai ter um problema na eternidade, que você pode passar a eternidade de frente para o quarto dele. Então eles chamam de Santa Ceia, acreditam, põem a melhor roupa. Hoje é culto da Santa Ceia, vão, se quebrantam, se estão doentes, pedem os obreiros para ir lá e ministrarem, porque isso é importante. Não são como os católicos romanos, que acreditam no sacramento que a ceia confere graça. Os irmãos pentecostais não acreditam nisso. Como a gente, a ceia para eles não confere graça, mas é um culto especial. É algo que o Espírito Santo vem. Por isso que eles chamam de Santa Ceia. Do outro lado, estamos diante da ordenança da ceia. É como cremos. Não é Santa Ceia. Foi uma ordem dada pelo Senhor. O que eu quero ponderar nessa manhã é sermos equilibrados como nós ouvimos. Porque o que estamos fazendo, não só com o culto da Santa Ceia, não só com o culto da ceia de ordenança, não só com o culto de jovens, não só com o culto de mulheres, não só com o culto de homens, não só com qualquer culto, nós estamos menosprezando, simplificando e não levando a sério isso. Por que que eu faço? Porque tem que fazer. Por que que eu estou lá? Porque tem que estar. Não vamos para um extremo de sacralizar, de falar, esse é um culto especial, mas também não podemos reduzir dessa maneira que estamos reduzindo. Onde não há mais corações contritos.
não há mais arrependimento, não há mais quebrantamento, porque nos falta examinarmos a nós mesmos e olhar e falar assim, cara, tem algo errado, não é para ser assim. Sabe, a gente pegando uma caminhada e achando que é normal. Eu não quero olhar para essas desgraças que acontecem na nossa cidade e falar que é normal. Não é. Não era para ser assim. E eu não quero olhar para os meus pecados e falar, é normal, é assim. Não é porque todo mundo tem dengue, não é porque todo mundo tem febre amarela que nós vamos aceitar isso como normalidade. É doença. Tem que ser combatido. É levar a sério. Examine-se. Examine-se e perceba o que tem acontecido na sua vida, na sua casa, na sua comunidade. A ceia é um desafio para a comunidade. O apóstolo Paulo, antes de chegar nesse ponto, a partir do verso 17, porque todos nós lemos o texto da ceia, todos não, a maioria, a partir do verso 23, mas nós temos que ler a partir do verso 17. E a partir do verso 17, o apóstolo Paulo diz, nisto que eu vou lhes dizer, eu não os elogio. Nisto que vou lhes dizer, eu não os elogio. Por quê? Porque as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Olha no que se transformou a ceia, a festa do amor, a celebração da maior vitória nossa. Não é a vitória sobre o diabo, é a vitória sobre o pecado e a morte. A morte morreu. Ela não tem mais domínio, não tem como acusar, não tem como nos prender, porque dada a ordem ao arcanjo, nós vamos. Nada vai nos prender. E a igreja de Corinto praticando a ceia, essa celebração, o apóstolo Paulo olha para ela e diz, nisto que eu vou dizer a vocês, eu não elogio vocês, porque a celebração de vocês mais faz mal do que bem. E por que faz mais mal do que bem? Porque cada um está preocupado com a sua vida, só se preocupa com a sua vida, porque eu ouço que quando vocês vão celebrar a ceia, cada um se preocupa só consigo. Só consigo. E nesse se preocupar só consigo, cada um leva o quê? A sua própria comida. Enquanto uns levam muitos, outros não levam nada. E a coisa fica tão feia, tão triste, que alguns estão se embriagando porque tem muito, e outros estão passando necessidade porque não tem nada. O que eu vou falar sobre vocês? Eu vou elogiar? Claro que não, ele diz. Não posso elogiar, eu não posso falar algo bom disso. De uma reunião que só traz mal. Quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Há divisões. A gente diz nas células, não tem problema ter panela. Todo mundo vive de panela. O problema é deixar a tampa lá. Panela não pode ter tampa. Panela de crente. Para a gente entrar e para a gente também sair. Mas o apóstolo Paulo diz, quando vocês se reúnem como igreja, tem divisões.
E isso era verdade, uma igreja que falava: eu sou de A, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Era essa a igreja. E o apóstolo pergunta: quem é Pedro? Quem é apóstolo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Foi o Senhor quem deu o crescimento. Foi o Espírito Santo. Porque é uma só missão. Por um lado, nós temos que tomar cuidado de simplificar demais esse momento. Por um outro, nós não podemos achar que é um culto onde Deus se torna o pão e o vinho. Não. Mas precisamos olhar e pensar na nossa vida comunitária. A ceia é para refletir. Porque olha o que o apóstolo Paulo faz. Porque quem não age assim, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria. Duas coisas sobre o discernimento do corpo de Cristo. Duas coisas. A primeira delas, nós estamos numa caminhada onde Cristo é um devedor da gente. Nós estamos vivendo um evangelho onde Cristo é um devedor. Há 40 anos atrás, um homem começou a perceber isso. Nós estamos vivendo um momento onde Cristo parece um devedor. Nós não estamos satisfeitos. Sabe, parece que Cristo sempre está um passo atrás e sempre está nos devendo algo. Parece para a maioria da cristandade que há algo ainda para ser feito. Olha, arrumou aqui, mas tem que ainda pintar o quarto ali, ainda tem que fazer aquilo ali, ainda não ajeitou isso aqui. Tem sido assim o nosso relacionamento com Cristo. E o apóstolo Paulo diz: nós precisamos discernir o corpo, olhar para o sacrifício, para o que Cristo fez e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não merecia isso. Eu não merecia. O Senhor não me deve nada. Temos que discernir o corpo pascal, o corpo que nos deu libertação, aquele que se entregou, aquele que morreu pela gente. Agora precisamos discernir o corpo, a segunda coisa, o corpo de Cristo, porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Nós precisamos discernir o corpo. Discernir a igreja. Discernir a comunidade. Discernir o corpo. Olhar e falar: Cristo, o que o Senhor tem dito à nossa comunidade. A mão não pode falar para o pé que é melhor. O dedo não pode falar para um outro dedo que é melhor. Porque se há uma gota no pé, todo o corpo sente. Precisamos discernir, olhar para tudo, para todas as vozes, para todas as ações e falar: Cristo, o que o Senhor está falando à tua igreja? Porque Ele diz: quem não faz isso, vive na ceia, vive na caminhada cristã, se condenando. É gente que está olhando e falando: eu não preciso de igreja, eu posso ir lá e ouvir um culto, eu posso isso. E é tão verdade que nós não gostamos de prestar contas. Nós não nos abrimos mais para exortação, nós nem confessamos mais pecado.
E a Bíblia diz, se você não confessar pecado para irmão, você vai ficar o quê? Doente. Uma cristandade que cada vez mais está doente. Falei para vocês, trabalhando aí, já conversei com o Pedro Henrique, com a Renata, com o nosso pastor, trabalhar uma série de mensagens, coisas que precisamos falar. É a série de mensagens. Precisamos falar sobre isso. A primeira delas, sabe o que é? Violência contra a mulher. Primeiro que é crime. E se há algum cristão aqui que faz isso, você é um covarde. E eu quero te falar uma coisa, já fiz 107 sepultamentos. E já acompanhei algumas pessoas em estado terminal, quase mais de 10. Não chega a 15 não. E já vi alguns cristãos que erraram muito na sua vida. E quando eles chegam no final, eles se encontram com Deus mesmo. E olha, se você a agride, eu quero te falar que não é melhor você ficar no caminho do pai dela não. E ele vai se resolver com você. E eu oro mesmo para que ele se resolva com você. Precisamos falar sobre isso. Homossexualidade e como lidar. E precisamos falar sobre isso. Pornografia. É gente que está adoecendo e não fala. Come e bebe para a sua condenação. Necessidade do autoexame. Por quê? Por causa da ignorância. Sabe, o meu povo peca porque não conhece. O meu povo peca, o meu povo erra porque não conhece o quê? As Escrituras e o poder de Deus. O poder de Deus. Uma cristandade que vive na ignorância. Já a segunda, terceira geração que vive na ignorância. Que não entendeu o que Cristo quer para a sua vida. Gente que continua tomando leitinho há 10 a 20 anos, gente que continua chateada porque o nome saiu errado, porque não foi lembrado, porque isso aconteceu, porque aquilo aconteceu, porque aquilo outro aconteceu. Você está diante da maior prova de amor por você, é a ceia. Pare com essas coisas. Não seja ignorante. Experimente o conhecimento e o poder de Deus. Por causa da displicência. Sabe, meus irmãos, como isso tem feito mal. E como nós estamos ensinando os nossos filhos para isso. Hoje pela manhã, Renata já me lembrou logo. Tem que dar uma oferta para o seu filho, para ele dar uma oferta lá no culto, que o pastor Ebenezer está lá ministrando, e colhe lá a oferta também. E eu dei para ele, eu dei R$2, ele olhou assim, eu falei, filho, é porque eu não tenho. Ele olhou assim, R$2, depois eu procurei ali, dei mais um cadinho ali para ele. Mas ele não gostou muito não. Mas dei lá R$2, ele falou. Ele olhou, R$2 e ficou assim. Eu falei, filho, eu não tenho, mas eu vou. Tá? E dei lá. Sabe, nós estamos ensinando um cristianismo displicente. Não se importe, é assim mesmo. É dessa maneira. Sabe, cada um ia para a igreja de Corinto, é assim mesmo. Para onde você vai hoje? Eu nem sei, o que tem hoje? Eu nem sei, eu estou indo para lá. Hoje deve ter, eu não sei. Estava aqui essa semana com um adolescente, com um jovem, perguntando, a ceia de manhã ou à noite? Olha que coisa linda, seu Celso. Adolescente perguntando, perguntas que liderança faz. Que diácono? A ceia vai ser quando, Roberto? De manhã ou à noite? Nós não podemos ensinar isso. Isso é sério. Sabe, meu filho, você assumiu um compromisso. Se você assumir um compromisso de ministrar,
Eu vi aqui na vigília, a Renata falando, um monte de gente, de uma menina ligando para ela que ia dar uma palavra, um outro menino ligando para ela, sabe, um menino que se reúne ali na Toneleiro, ligando para ela, falando o seguinte: olha, que horas eu tenho que falar, olha, vê correndo. Não pode ser displicente. Cada um ia para lá, é assim mesmo, é qualquer culto, faz com qualquer coisa. Não vamos ao extremo, mas lembre-se como era. O domingo era a nossa melhor roupa. Era a melhor roupa. Tudo era melhor porque era para o Senhor. Agora para o Senhor é qualquer coisa. Fala qualquer coisa aí, ministra qualquer coisa aí, dá qualquer coisa. A ceia nos lembra que essa caminhada não é uma caminhada de qualquer coisa, porque nós estamos diante daquele que deu tudo, daquele que deu sem esperar receber. Toda a nossa ação é só de resposta para esse amor. E por causa da arrogância, eu creio, é só uma percepção e uma crítica construtiva. Ponham amor nas minhas palavras, por favor. Mas nós cristãos históricos, especialmente nós batistas, por uma certa arrogância, reduzimos muito o significado da ceia. E com isso uma série de coisas. Nós não podemos, isso é sério. É seríssimo. Se Cristo falou para comunitariamente nós fazermos isso até que Ele venha, até que eu volte, vocês façam isso, para que a minha morte seja anunciada nos 4 cantos dessa terra. Nós não podemos continuar nessa caminhada de arrogância, de achar que somos melhores do que A ou B, de achar que sabemos mais. Sabe por quê, meus irmãos? O verso 32 diz algo desafiador. Deus corrige a sua igreja. Deus corrige a sua igreja. E se você é igreja, se você não discernir bem, se você é igreja, você pode enfrentar o verso 32 e o 31. Eu nem cheguei em Lucas, né? À noite eu continuo. Eu vou concluir aqui. Vou passar isso aqui. Diante da mesa do Senhor, pegue o caminho. Qual caminho? Do arrependimento. Nós chegamos onde chegamos pelo caminho do arrependimento. Nós chegamos onde chegamos pelo caminho do arrependimento. Você chegou onde chegou não foi pelo mérito. Você é cristão não é pelo seu mérito. Isso aqui é uma igreja evangélica cristã que vive a ação do Espírito, experimenta o poder do Espírito, da palavra. Não é pelo mérito, não é pelo rótulo denominacional, mas é porque Deus fez algo sobrenatural sobre nós. Por isso, sabe, lembre-se do alerta à igreja de Éfeso. Lembre-se de onde você caiu e se arrependa. Se arrependa. Sabe, o arrependimento tem que ser uma marca do cristão.
Nós temos uma cristandade que é de dura cerviz. São homens de dura cerviz. São mulheres de dura cerviz. É gente que não se arrepende por nada. É gente que está lá, já percebeu, o Espírito Santo falou que está errado. Como diz o livro de Hebreus, se você ouvir a voz do Espírito, não endureça o coração. Pegue o caminho da contrição. Sabe, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Sabe, nos falta contrição, nos falta chegar como era antes, e dobrar os joelhos e chorar e clamar, e falar: Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Nos falta contrição. E por que nos falta contrição? Porque nós não temos vivido aos pés dele. Nos falta a ação da mulher de Lucas 7, de chegar por trás, de chorar, de olhar e falar: eu não vou conseguir olhar para o rosto dele, mas eu vou enxugar os seus pés com lágrimas. Não tem mais contrição diante daquilo que nós somos. Deus vem e limpa. Ó Deus, limpa. Eu não sou merecedor. Deus, olha para a minha vida, olha para a minha casa. Deus, nos falta contrição. Pegue o caminho da entrega. Pegue o caminho da entrega. Eu recebi e eu dei. Eu recebi e tudo aquilo que eu recebi, eu dei. É o que diz o apóstolo. Sabe, meus irmãos, nós estamos retendo igual o mar morto. E daqui a pouco nós vamos nos contaminar com tudo aquilo que estamos retendo. Toda vez que eu vejo uma desgraça como essa que abate a nossa cidade, eu penso em uma coisa: se essas pessoas tivessem conhecido o Evangelho antes, não seria assim. Você consegue crer nisso? Não seria assim. Se elas tivessem tido uma experiência com o Senhor. Pegue o caminho da entrega. Se entregue. Lance sobre ele seus dons, seus talentos, sua vida. Se entregue. Sabe, é um mundo totalmente egoísta. Nem no casamento quer se entregar. Até na hora, uma das horas mais sublimes, a hora do sexo, é uma corrida para quem vai ter o seu prazer primeiro. Se entregue. Se entreguem. Entreguem ao Senhor tudo, com prazer, com alegria. O apóstolo Paulo diz, lá em Atos capítulo 20, verso 24: em nada na minha vida eu tenho por mais valioso, se tão somente eu concluir, eu terminar, eu realizar a carreira, o ministério de pregar o Evangelho da graça. Eu me entreguei. Pegue o caminho da entrega. Sabe, meus irmãos, essa vida, ela é expert em falar pra gente, sabe o quê? Você já fez muito. Freia um pouco. Vai devagar. Pegue o caminho da celebração. Nós estamos diante da nossa maior vitória, celebrando a nossa maior vitória. O diabo, ele não foi derrotado, ele não foi humilhado quando Cristo ressuscitou.
O diabo, ele é humilhado desde a fundação do mundo. Antes da cruz ele já era um humilhado. Mas a morte foi tragada. A morte foi humilhada. O pecado perdeu o seu poder. Não há mais corrente que possa nos prender. Não há mais corrente. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, viva a sua celebração. Cristo viveu, Cristo venceu, e com Ele eu estou vencendo. E nós veremos a nova Jerusalém que desce dos céus. E nós nos encontraremos com os anjos e com todos aqueles que foram regenerados por Ele. Pegue esse caminho. Pegue. A celebração está saindo das nossas mãos.